Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero tratar a respeito do agenciamento de carreira e a intermediação no futebol brasileiro. Eu trarei alguns esclarecimentos a respeito dessa atividade no futebol brasileiro e principalmente alguns tópicos relevantes a todo pai e a toda mãe que pretendam acompanhar a carreira de seus filhos. Atualmente, a pessoa credenciada ou habilitada junto à CBF para exercer a atividade de representante de um atleta, de um técnico ou de um clube de futebol é o intermediário. Essa nova figura surgiu em 2015, após a FIFA delegar a todas as associações nacionais de administração do desporto o poder de regulamentar e fiscalizar a atividade de agente de futebol, dado que antes esta atividade era exercida exclusivamente pela FIFA. Essa atividade está regulada por meio do Regulamento Nacional de Intermediários, documento esse emitido anualmente pela CBF. Neste documento estão todos os requisitos para o cadastramento e atuação desse profissional na seara do futebol brasileiro. Evidentemente que todo pai e toda mãe devem buscar informações a respeito desses profissionais atuantes no mercado, antes de formalizar qualquer compromisso. O próprio site da CBF contém todos os intermediários cadastrados no Brasil. Inclusive, eu ressalto que a intermediação no Brasil pode ser exercida através de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Além disso, todo atleta pode ser representado apenas por um agente ou intermediário esportivo perante a CBF. Não necessariamente, até porque a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente são imperativos no sentido de preconizarem os direitos e garantias a toda criança e a todo adolescente para os assegurar de forma absoluta vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, liberdade, convívio familiar, etc. Aqui, os agentes com tais prerrogativas são o Estado, a família e a sociedade. De outro lado, esse atleta menor precisará de um suporte profissional. Além dos cuidados dispendidos pelos seus próprios pais, no sentido de um acompanhamento constante e especializado no âmbito da sua formação esportiva, nos aspectos técnico, físico, psicológico e até motivacional. Aqui entra a figura do intermediário, agente de futebol. Este profissional, que entre outras atribuições para gerenciar uma carreira esportiva, deve compreender o mercado do futebol, ser dotado de técnicas e métodos de negociação e conhecer o sistema do futebol em termos de regulação, organização e normatização em nível nacional e internacional. A observação relevante é que o ordenamento jurídico brasileiro veda a celebração de contratos de representação com atletas menores de 18 anos. A única exceção é quando esse atleta completa os seus 16 anos e assina o seu primeiro contrato de trabalho profissional com um determinado clube. Aqui há a possibilidade dele assinar um contrato de representação esportiva. Todavia, este contrato não poderá ser oneroso, isto é, não poderá prever remuneração ao agente intermediário de futebol até que esse atleta complete 18 anos. O importante a ser esclarecido nesse contexto é que a atividade de intermediário de futebol
pode ser exercida por qualquer pessoa, desde que atendidos os pressupostos estabelecidos pelo Regulamento Nacional de Intermediários para a realização do cadastramento, e bem assim que essa pessoa tenha conhecimento quanto à organização e prática do futebol em nível nacional e internacional, suas normas e regulamentos de competição, assim como a estruturação interna dos membros associados incumbidos pelo desenvolvimento dessa modalidade. Ora, os compromissos de um pai e de uma mãe na formação e educação de um menor de idade já são demasiadamente complexos e intensos, à medida que devem oportunizar ao seu filho a proteção de seus interesses, com o objetivo máximo de assegurar dignidade e segurança a esse menor durante todo o processo de desenvolvimento e formação enquanto indivíduo ou sujeito especial de direitos. Portanto, o suporte especializado de um agente intermediário de futebol evidenciará maior segurança nas relações construídas entre esse atleta menor e o seu clube formador. Em primeiro plano, esse atleta menor deve estar realizando sua formação esportiva em um clube categorizado dentro das exigências mínimas estabelecidas pela Lei Pelé e pelas diretrizes da CBF como um clube formador. Isto é, esse clube deve contemplar em suas categorias de base uma equipe multidisciplinar, competente e criteriosa na formação esportiva e social desse atleta, assim como ter uma estrutura física adequada para prover segurança a esses atletas menores durante todas as etapas da formação esportiva. Em segundo, é recomendável que esse atleta tenha um acompanhamento especial em sua jornada de turnos, isto é, durante suas atividades esportivas e suas atividades escolares, por meio de um agente intermediário credenciado, para garantir um respaldo apropriado a conceber efetivas perspectivas de evolução durante o processo de formação esportiva. Por último, eu enfatizo que é vedado aos atletas menores de 18 anos firmar qualquer espécie de compromisso formal a título de representação, havendo a necessidade de o pai ou a mãe estar atento aos interesses de seu filho na progressão de sua atividade ainda não profissional. Nessa eventual oportunidade de o atleta menor de 18 anos poder celebrar um contrato especial de trabalho esportivo com seu clube formador, é fortemente aconselhável que seus pais estejam presentes na formalização deste contrato, juntamente com o intermediário agente do atleta, para que todas as partes envolvidas tenham conhecimento dos termos deste contrato. Haja vista que este primeiro contrato especial de trabalho é fundamental para a projeção profissional desse atleta, bem como para conferir transparência a essa relação inaugural que se estabelece entre o atleta, o clube e o seu agente intermediário. Naturalmente que todo pai e toda mãe tem o elevado interesse em zelar pelo seu filho, em qualquer circunstância fática que envolva o desenvolvimento desse menor. Nesse sentido, posso afirmar que a busca por um profissional capacitado e de reputação inatacável é essencial para que as perspectivas
afloradas no seio familiar não se frustrem durante a condução da jornada de uma criança ou de adolescente em se formar como atleta de futebol, assim como para atingir o último objetivo de se tornar um jogador profissional de futebol. Há inúmeros profissionais no mercado que estão extremamente preparados para desempenharem essa atividade notadamente distinta de tratarem com as aspirações de uma criança ou um adolescente e seus familiares. Portanto, eu recomendo que qualquer que seja o vínculo estabelecido entre um agente intermediário e um atleta menor, deva esta relação estar fundeada na confiança mútua, no profissionalismo evidente e na transparência inegociável. Eu quero agradecer a todos pelas participações nas minhas redes sociais. O meu canal continua disponível para sugestões e críticas. E não percam o meu próximo vídeo. Um abraço a todos, pessoal.